E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Sei Miguel. Hoje vamos juntos desbravar um terreno desafiador, né? O sofrimento. Essa experiência que, sejam sinceros, ninguém gosta de encarar, mas que faz parte da trajetória humana e principalmente da nossa caminhada de fé. É verdade. E a grande questão que nos move nesse mergulho, né? É como conciliar a fé em um Deus de amor, um Deus bom, todo-poderoso, com a realidade da dor que nos cerca. Uma dor que às vezes parece nos sufocar, nos questionar e até mesmo nos afastar da fé. E essa é uma pergunta que a gente vai tentar, né, investigar aqui nesse mergulho profundo, mas já adianto, a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, né, de dar todas as respostas. Exatamente. Mas a gente quer te convidar a refletir, a questionar e quem sabe encontrar, né, um novo significado para a dor na sua própria história. Isso. E já vou deixar claro, a gente não tem a pretensão de encontrar respostas prontas, fórmulas mágicas para acabar com o sofrimento. O nosso objetivo aqui é te convidar a refletir, a questionar, quem sabe a encontrar um novo significado para a dor na sua própria história. E para quem quiser se aprofundar nos livros que a gente vai mencionar durante o nosso papo, a lista completa está aqui nos comentários. Beleza. Legal. Perfeito. E para começar a desvendar esse mistério, que tal a gente entender a própria natureza da dor? Philip Yancey, em A Dádiva da Dor, nos leva para uma viagem fascinante pelo nosso corpo, mostrando como os sinais de dor funcionam. Você sabia que a dor, por mais incômoda que seja, é um presente? Um presente. É sério isso. Sério. Porque ela funciona como um sistema de alarme super sofisticado. Imagina só, se você queimasse a mão no fogão e não sentisse nada. Ou se tivesse uma infecção grave e nem percebesse. A dor, por mais paradoxal que pareça, nos protege de perigos maiores, nos avisando que algo está errado e precisa ser cuidado. Nossa, faz sentido. Me lembrei daquele ditado, quem não sente não se previne, né? Isso. Yancey ainda usa um exemplo incrível para ilustrar isso. A indiferença congênita à dor é uma condição raríssima em que a pessoa nasce sem a capacidade de sentir dor. E por mais que pareça um superpoder, é na verdade uma grande vulnerabilidade. E as pessoas com essa condição vivem em risco constante, porque não recebem os sinais de alerta que a dor envia. É como viver sem um sistema de segurança, sem saber quando estamos em perigo. E o corpo humano é tão incrível que até se adapta à dor. O Yancey explica dor reflexa, que é quando um órgão que não tem seus próprios receptores de dor, pega emprestado os receptores de um órgão vizinho. Tipo quando a gente sente dor no braço durante um infarto. Isso mesmo. É como se o corpo usasse uma linguagem criativa, né? Pra nos avisar que algo não vai bem lá dentro. Fascinante. Mas aí, a gente se depara com aquela pergunta que ecoa no coração de todo mundo, principalmente quando a dor aperta. Se Deus é tão bom, poderoso, por que permite o sofrimento? Por que coisas ruins acontecem, inclusive com pessoas boas? Essa é a grande questão, né? E o C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, nos convida a pensar sobre o livre-arbítrio e suas implicações, porque, veja bem, Deus nos criou com a capacidade de escolher, de tomar decisões, e essa liberdade, por mais maravilhosa que seja, tem um preço, a possibilidade de fazermos escolhas erradas, que trazem consequências dolorosas tanto para nós mesmos quanto para os outros. É como aquele ditado, toda ação tem uma reação. E Lewis vai além, explorando a ideia de que o mundo, por mais perfeito que tenha sido criado por Deus, né, foi afetado pelas nossas más escolhas. Ele chama isso de planeta maculado, uma espécie de ecossistema espiritual contaminado pelo pecado. E a dor, de certa forma, faz parte dessa realidade imperfeita. Exatamente. Mas é claro que essa explicação, né, não diminui a intensidade do sofrimento, nem responde a todas as nossas perguntas. É aí que entra a história de Jó, um personagem bíblico que nos confronta com a complexidade do sofrimento, com o mistério da vontade divina. A história de Jó é daquelas que nos deixam de cabelo em pé, né? Ele perde tudo, família, bens, saúde. E mesmo sendo um homem íntegro, é atingido por uma avalanche de tragédias. O Philip Yancey, decepcionado com Deus, revisita essa narrativa, destacando a coragem de Jó em questionar a justiça divina. E o que mais me intriga nessa história é a aposta que Deus faz com Satanás. Usando o Jó como peça nesse jogo cósmico, é como se estivéssemos diante de um palco celestial, onde forças invisíveis se movem, influenciando os acontecimentos na Terra. É de nos fazer questionar tudo que acreditamos, né? E a resposta de Deus para Jó, quando finalmente se manifesta, é ainda mais intrigante. Em vez de explicações detalhadas, Deus o confronta com a grandeza da criação, com a sua sabedoria insondável. É como se dissesse, confie em mim, mesmo sem entender tudo. É um convite à humildade, ao reconhecimento de que somos finitos diante da imensidão de Deus. O sofrimento, nesse contexto, se torna uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, não com base em respostas prontas, mas na confiança e na entrega. E essa confiança em Deus, essa entrega, se torna ainda mais importante quando a gente olha para a dimensão social do sofrimento. Porque além da dor individual, tem a dor do mundo, a dor do outro, que muitas vezes é amplificada pela injustiça, pela desigualdade, pela indiferença. Em A Origem do Sofrimento do Pobre, o autor nos provoca a pensar em como as estruturas sociais e econômicas, né,
geram e perpetuam a miséria, a fome, a violência, especialmente entre os mais vulneráveis. E o que me chamou a atenção nesse livro foi o termo McDonaldização da fé. Como assim? McDonaldização. Parece até nome de lanche. Pois é, a ideia é essa mesmo. O autor faz uma analogia com o sistema fast food, onde tudo é padronizado, eficiente, previsível e focado no consumo rápido. E ele argumenta que essa lógica do consumo, do imediatismo, da busca pelo prazer instantâneo, tem invadido também a esfera religiosa. Entendi. É como se a fé tivesse se tornado um produto, um meio de alcançar sucesso, prosperidade material, em vez de um caminho de transformação interior, de compaixão e de justiça social. Exatamente. E essa busca desenfreada pelo sucesso material, essa ideia de que a riqueza é sinal da bênção de Deus, pode nos cegar para o sofrimento do outro, para a dor daqueles que são excluídos, marginalizados, esquecidos. É como se a gente construísse muros de indiferença, em vez de pontes de solidariedade. E essa reflexão me leva a outra pergunta. Será que o sofrimento, por mais difícil que seja, pode ter algum sentido? É possível encontrar um propósito na dor, algo que vá além da simples sobrevivência? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento da vida, né? E Viktor Frankl, em Busca de Sentido, nos oferece uma perspectiva libertadora. Ele, que vivenciou o horror dos campos de concentração nazistas, descobriu que mesmo nas situações mais extremas, o ser humano é capaz de encontrar sentido, de fazer escolhas que o dignifiquem, que o conectem com algo maior que si mesmo. Que história poderosa! E como ele conseguiu encontrar sentido em meio a tanta dor, a tanto sofrimento? Frankl desenvolveu um método terapêutico chamado logoterapia, que parte do princípio de que a busca por sentido é a principal força motivadora do ser humano. E essa busca pode nos impulsionar mesmo diante dos desafios mais terríveis. Ele nos ensina que o sentido não é algo pronto, que encontramos empacotado em algum lugar. O sentido é construído, é descoberto a partir das nossas escolhas, da forma como respondemos aos desafios da vida. Ou seja, a forma como lidamos com o sofrimento pode ser uma oportunidade de encontrar significado, de transformar a dor em algo que nos impulsiona para frente. Exatamente. E essa busca por sentido não precisa ser algo grandioso, heróico. Pode estar nas pequenas coisas, nos gestos de amor, na compaixão, na solidariedade, no perdão, na superação dos nossos limites. Mas e quando a dor é tão intensa que parece impossível encontrar sentido? Quando a vontade é simplesmente se entregar ao desespero. O que fazer quando a gente se sente no fundo do poço, sem forças para lutar? Nesses momentos, a fé pode ser um farol, um ponto de apoio. E para nos ajudar a cultivar essa postura de resiliência e esperança, Thomas Watson, em A Arte do Contentamento Piedoso, nos apresenta a beleza do contentamento. Contentamento em meio ao sofrimento. Me explica melhor isso. O contentamento piedoso não é passividade, conformismo ou resignação. É uma atitude ativa de confiança em Deus, uma escolha deliberada de encontrar paz e gratidão em meio às circunstâncias, sejam elas quais forem. É reconhecer que Deus está no controle, que Ele tem um plano para nós, mesmo que a gente não entenda os seus caminhos. Então o contentamento é como uma espécie de antídoto para o desespero, uma forma de impedir que a dor nos domine por completo. Mas como cultivar esse contentamento na prática? Tem alguma receita mágica? Não existe receita mágica, mas Watson nos dá algumas dicas preciosas. Ele fala da importância de reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas, de ser grato pelas bênçãos, mesmo as pequenas, de confiar na providência divina, mesmo quando não entendemos os seus planos. É como aprender a enxergar a beleza das flores que nascem em meio às pedras, a encontrar esperança nos raios de sol que atravessam as nuvens mais densas. Exatamente. E o Watson nos lembra que o contentamento não é algo que conquistamos sozinhos. Precisamos da graça de Deus, da força do Espírito Santo para nos sustentar em meio às provações. E quando a gente olha para vidas de pessoas que enfrentaram grandes desafios, a gente percebe que a fé, o apoio da comunidade e a resiliência individual são elementos fundamentais para superar a dor e encontrar um novo sentido para a vida. E por falar em exemplos inspiradores, o Yancey em Deus Sabe Que Sofremos compartilha histórias incríveis de pessoas que, mesmo diante de sofrimentos inimagináveis, encontraram forças para seguir em frente, para transformar a dor em combustível para superação. E uma história que me tocou profundamente foi a da Joni Eareckson Tada, que ficou tetraplégica aos 17 anos após um acidente de mergulho. A história da Joni é realmente inspiradora. Me faz pensar como a fé pode ser um refúgio em meio à dor, um lugar seguro, né? Onde a gente pode descansar, ser acolhido e encontrar forças para seguir em frente. A Joni nos ensina que ter fé não significa viver num mundo cor-de-rosa, livre de problemas e sofrimentos. Ter fé é se agarrar a Deus com todas as forças, mesmo quando as ondas da vida tentam nos afogar. É confiar no seu amor incondicional, mesmo quando não entendemos seus planos. É como se a fé fosse uma bússola que nos guie em meio à tempestade, um mapa que nos mostra o caminho de volta para casa, dos braços do Pai. E as palavras da Susana, escritas em meio à sua dor, são como um bálsamo para a alma, né? Elas nos lembram que Deus está sempre conosco,
porque Ele nos compreende, nos acolhe e nos sustenta com a sua graça. Sem dúvida. E que a dor, por mais intensa que seja, não pode nos separar do amor de Deus. Esse amor é a nossa âncora, a nossa esperança, a nossa fortaleza nos momentos mais difíceis. E você que está nos acompanhando nessa jornada, já parou para pensar como a sua experiência com sofrimento pode ser transformada em algo positivo? Essa é uma pergunta que nos leva a um novo nível de reflexão, né? Porque muitas vezes a gente só quer que a dor passe logo. Que a gente esqueça tudo o que aconteceu. Mas e se a gente enxergasse o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de transformação? É isso que o sofrimento pode nos ensinar. A sermos mais humildes, mais compassivos, mais solidários, a desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender a sua dor. Faz sentido. É como se a gente saísse do casulo da nossa própria dor e se abrisse para o mundo, para a dor do outro, para as necessidades do próximo. E a partir dessa experiência, a gente pode se tornar um instrumento de cura, de esperança, de amor. Exatamente. E essa compaixão, essa empatia não se limita ao sofrimento físico. A dor emocional, dor da alma também precisa ser acolhida e cuidada. Afinal, todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com a tristeza, a perda, a decepção, a frustração. E a forma como lidamos com esses desafios, né, vai moldar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa humanidade. É como se a gente aprendesse a transformar a dor em amor, a usar nossa própria experiência para ajudar o próximo, para construir um mundo mais justo, mais humano, mais compassivo. Com certeza. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada que exige paciência, perseverança, fé e muito amor. E nesse caminho a gente nunca está sozinho. Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, nos consolando. E a comunidade, os irmãos na fé, também são um apoio fundamental. O ombro amigo para nos amparar nos momentos de fragilidade. É verdade. A fé se fortalece quando a gente caminha junto, se apoia, compartilha as alegrias e as dores, se encorajam mutuamente. E que a gente possa, a partir dessa nossa conversa, enxergar o sofrimento com um novo olhar. Não como um fim em si mesmo, mas como uma oportunidade de crescimento, de transformação, de encontro com Deus e com o próximo. Que a gente possa ser uns para os outros instrumentos de cura, de esperança e de amor. Afinal, como diz a palavra, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E você, querido ouvinte que nos acompanhou até aqui, o que você leva desse nosso mergulho profundo no tema do sofrimento? Compartilhe conosco as suas reflexões, as suas experiências, as suas dúvidas. E se você conhece a história de alguém que enfrentou o sofrimento com fé e esperança, compartilhe com a gente também. Vamos juntos construir um espaço de acolhimento, de encorajamento e de inspiração para aqueles que estão passando por momentos difíceis. É isso aí, pessoal. Que essa conversa continue nos nossos corações, nos inspirando a viver uma fé mais compassiva, mais humana, mais próxima do coração de Deus. Até a próxima, que Deus os abençoe.